Halo do Garanhão do Crepúsculo era um grande segredo do campo de treinamento. Nem mesmo os outros instrutores sabiam dele, e os recrutas, nem preciso dizer. De todo o campo de treinamento, apenas 3 pessoas sabiam de sua existência. Em primeiro lugar, o tópico sobre o Halo de guerra era um tabu em si. Embora os superiores tivessem transmitido a técnica ao campo de treinamento, eles ainda hesitavam em transmiti-la ou não. Entendendo isso, Zhao Qianqiu nunca levantou esse assunto diante de ninguém. Então, onde no mundo Wan Chong aprendeu sobre a existência dessa técnica? Em resposta ao espanto de Zhao Qianqiu, Wan Chong simplesmente sorriu. Ele sabia que a técnica também era secreta, caso contrário, não teria permanecido sem herança em sua vida passada. Naturalmente, Wan Chong não poderia dizer que soube disso no futuro. Instrutor Zhao, estou enganado. Essa técnica não existe no campo de treinamento. Wan Chong respondeu com uma pergunta. Zhao Qianqiu franziu a testa. Ele avaliou Wan Chong com uma expressão sombria por um momento antes de perguntar. Wan Chong, você entende o que a auréola representa? Claro que sim. Wan Chong respondeu com um sorriso. O Halo do Garanhão do Crepúsculo era o Halo de guerra mais forte do mundo, criado para o bem da batalha. O que era único sobre essa arte secreta era que ela exigia um corcel de guerra para revelar o poder da técnica. Mais importante, ela poderia ser ainda mais evoluída. Espere um momento. Deixando essas palavras de lado, Zhao Qianqiu saiu da sala. Passando por vários corredores, logo chegou ao salão que ficava no centro do campo de treinamento de Convul. A atmosfera dentro deste salão era autoritária e austera. Havia apenas uma pessoa qualificada para sentar no topo deste salão. Das centenas de instrutores no campo de treinamento, apenas alguns dos instrutores de nível mais alto eram qualificados para entrar nesta sala. Sem hesitar, Zhao Qianqiu revelou o conteúdo da conversa que teve com Wan Chong. Halo do Garanhão do Crepúsculo. A figura imponente escondida na escuridão endireitou a postura ligeiramente ao ouvir aquelas palavras. Acariciando o maxilar inferior com as mãos, ele franziu a testa. O Halo do Garanhão do Crepúsculo é um manual que Sua Majestade nos confiou. Além de você, eu e Sua Majestade, não deve haver mais ninguém que saiba deste assunto. Além disso, o campo de treinamento ainda não começou, então como Wan Chong? Ou será que foi o velho duque do clã Wan quem me informou deste assunto? Era isso que eu estava pensando também. Zhao Qianqiu respondeu rapidamente. Se foi o velho duque do clã Wan quem lhe contou o assunto, então tudo faz sentido. O velho duque nunca faz nada sem sentido. Considerando seus laços estreitos com Sua Majestade, existe a possibilidade de que todo esse assunto também seja a intenção de Sua Majestade. Se Wan Chong estivesse ali, certamente ficaria perplexo. Isso porque a dupla estava exagerando na imaginação. Eles realmente pensaram que essa era a intenção do avô de Wan Chong, o Duque Gil. Já que esta é a intenção do velho Duque, ele também deveria saber que a razão pela qual Sua Majestade nos instruiu severamente a encontrar um sucessor adequado para a técnica não se deve à força da arte secreta, mas às implicações a ela associadas. Diante desses problemas, até mesmo Sua Majestade teria que agir com cautela. Mas se o velho Duque está ciente do assunto, por que ele ainda instruiria seu neto a aprender essa arte secreta? A figura imponente no topo do salão franziu a testa como se tivesse tropeçado em um enigma. Também não sei o motivo. Talvez Sua Majestade e o velho Duque tenham alguma ideia em mente. Além disso, perguntei a Wan Chong sobre isso, e ele disse que entendia o significado por trás do assunto. Zhao Qianqiu revelou os detalhes de sua conversa com Wan Chong. Essas palavras tiveram um efeito decisivo na figura imponente no topo do salão. Provavelmente nem mesmo Wan Chong conseguia imaginar que suas palavras seriam mal interpretadas como algo completamente diferente. Já que o velho Duque também não se importa, vamos seguir suas intenções. Zhao Qianqiu, seguiremos as regras. A figura imponente instruiu. Sim, meu senhor. Eu entendo o que devo fazer. Zhao Qianqiu assentiu antes de se retirar respeitosamente do salão. Wan Chong esperou pacientemente no quarto, imaginando o que Zhao Qianqiu estaria fazendo depois de tanto tempo desaparecido. Finalmente, sua paciência foi recompensada, e ele viu Zhao Qianqiu atravessando a porta. Wan Chong, posso lhe passar o Halo do Garanhão do Crepúsculo. No entanto, pense bem antes. O Halo do Garanhão do Crepúsculo é diferente de um Halo marcial comum. Primeiro, ele precisa ser complementado com um corcel de guerra. Isso não deve ser problema para você. Segundo, o cultivo desta arte secreta é muito mais difícil do que qualquer outra arte marcial. Requer uma quantidade colossal de energia de origem para ser cultivado, e isso pode resultar em uma redução extrema na sua taxa de cultivo. Em outras palavras, embora seus colegas já possam ter alcançado o reino marcial profundo, devido aos efeitos do Halo do Garanhão do Crepúsculo, você ainda pode estar preso no segundo dan do reino marcial verdadeiro. Mesmo se for esse o caso, você ainda está disposto a prosseguir? Zhao Qianqiu perguntou severamente. Não foi à toa que o Halo do Garanhão do Crepúsculo não foi transmitido. Cultivar essa arte secreta era um fardo enorme que poucos conseguiam suportar. Estou disposto. Wan Chong respondeu sem hesitar. Ele estava determinado a aprender o Halo do Garanhão do Crepúsculo a qualquer custo. Além disso, preciso enfatizar que, mesmo que eu lhe transmitisse a técnica, não há garantia de que você terá sucesso, e ela pode não atender às suas expectativas. Mesmo assim, você ainda vai insistir. Zhao Qianqiu perguntou mais uma vez. O Halo do Garanhão do Crepúsculo exigia muita diligência e talento, mas isso por si só não era suficiente para garantir o sucesso. Quanto mais forte for uma arte secreta, mais difícil será cultivá-la. Este é um ditado comum entre os praticantes de artes marciais. O Garanhão do Crepúsculo não era uma arte secreta que surgira nos últimos anos.
Na verdade, muitos cultivadores a haviam praticado no passado, mas poucos, ou talvez nenhum, haviam alcançado seu reino mais elevado. Devido à quantidade desproporcional de tempo que se gastava cultivando no Halo do Garanhão do Crepúsculo, o progresso do cultivo ficava para trás. Como resultado, havia uma grande chance de que a realização do cultivo acabasse sendo menor do que o esperado. Muitas situações assim ocorreram. Como instrutor de Yuan Shong, Zhao Qianqiu se sentia responsável pelo seu futuro. Ele tinha que ter certeza de que a outra parte sabia no que ele estava se metendo. Sim. Yuan Shong assentiu mais uma vez. Muito bem. Zhao Qianqiu assentiu. Como diz o ditado, uma herança não se transmite levianamente. Sendo a arte secreta mais poderosa do campo de treinamento de Convo, existem alguns pré-requisitos que você terá que cumprir para aprender o Halo do Garanhão do Crepúsculo. Você deve se preparar. Daqui a 3 dias, você será submetido a um teste. Se conseguir completá-lo, eu lhe concederei o Halo do Garanhão do Crepúsculo. Julgamento. Yuan Shong ficou atônito. Ele desconhecia o assunto. Sim. Só para te dizer, estas são as regras do campo de treinamento, e nem eu consigo quebrá-las. Se você aceitar estes termos, ficará sob os cuidados de outro instrutor, então não espere nenhuma clemência. Além disso, sei que você fundou a mansão da lâmina defletora e recrutou vários recrutas dos campos de treinamento. No entanto, este teste visa testar sua própria força. Portanto, você não deve trazer ninguém com você, incluindo os guardas do clã Yuan. Se for descoberto infringindo alguma regra ou trapaceando, seu nome será apagado dos registros e você será expulso do campo de treinamento. Zhao Qianqiu instruiu severamente. Desrespeitar as regras militares trazia complicações graves, por isso era necessário avisar Yuan Shong sobre o assunto com antecedência. Ser expulso não era grande coisa, mas ter o nome apagado dos registros significava que Yuan Shong seria banido permanentemente do exército. Da mesma forma, essa mancha em seus registros o impediria de entrar na política também. Para um descendente, isso não era diferente de ter a vida arruinada. Eu entendo. Yuan Shong assentiu. Simplificando, se ele quisesse obter o Halo do Garanhão do Crepúsculo, ele teria que demonstrar uma força digna dele. Você pode ir agora. Sim. Deixando o pico principal, Yuan Shong retornou à mansão da lâmina defletora para fazer arranjos para sua ausência antes de retornar aos seus aposentos para se preparar para o julgamento que aconteceria dali a 3 dias. Sobre o julgamento, Yuan Shong ouviu alguns trechos dele. Parecia que a corte real atribuiria algumas missões aos recrutas quando seu cultivo atingisse um nível aceitável para testá-los. No entanto, a missão variava de pessoa para pessoa e, na maioria das vezes, também não estava sob o controle dos instrutores do acampamento. Mais importante ainda, todas essas missões tratavam de problemas reais identificados na corte real e apresentavam um certo grau de dificuldade. Isso também significava que as missões também envolviam risco de morte. No entanto, a corte real ainda tentaria limitar o risco das missões atribuídas aos recrutas. Gostaria de saber que tipo de missão receberei. Yuan Shong pensou. Esta foi a primeira vez que Yuan Shong participou de uma missão desse tipo. O tempo voou rápido e 3 dias passaram num piscar de olhos. Em meio às montanhas tranquilas, o chamado nítido de um poderoso corcel ecoou de repente nos arredores. De repente, uma sombra negra atravessou a floresta e passou voando pela montanha antes de circular animadamente ao redor de Yuan Shong. Esfregou a cabeça no corpo de Yuan Shong antes de lamber sua mão intimamente. Encantado com o gesto, Yuan Shong caiu na gargalhada. Pequena sombra, faz muito tempo que não nos vemos. Acariciando-o pelo sedoso de pequena sombra, Yuan Shong pegou um punhado de feijões e ofereceu-o a ele. Observando-a mastigar os feijões, Yuan Shong não pôde deixar de sentir uma sensação de intimidade com ele. A sombra de cascos brancos adorava a liberdade. Tal característica não era aparente quando ainda estava na capital, mas assim que se posicionou nas florestas e montanhas, viu-se incapaz de reprimir sua natureza instintiva. Ao perceber isso, Yuan Shong também permitiu que ele vagasse livremente lá fora. Ao contrário do que muitos pensam, as ações de Yuan Shong não só não causariam uma ruptura entre ele e a sombra de cascos brancos, como também aumentariam a intimidade entre os dois. Isso acontecia porque a sombra de cascos brancos era consciente e entendia que seu mestre estava lhe oferecendo algo que ninguém mais jamais lhe ofereceu. Liberdade. Amiguinho, vamos lá. Precisamos de você em algum lugar. Yuan Shong primeiro instalou uma cela nas costas da sombra de cascos brancos antes de subir nela. Seus movimentos eram extremamente habilidosos, lembrando-os de uma cavalaria veterana.